Ao Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite para aprender do Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 32. Nós ouvimos esses dias aqui, o pastor citou ele. Salmo de número 32. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor de verão. Conversei o meu pecado, e a minha iniquidade não te mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo aquele que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo, a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém. Nosso Deus é Deus fiel, é o Deus que olha aqueles que suplicam pela sua presença. Eu gosto dessa passagem que diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cuja iniquidade é coberta. Porque o nosso Deus não é como nós, que constantemente precisamos ficar agredindo, ofendendo, falando, lembrando daquilo. O Senhor, quando nos perdoa, Ele nos lava. E daí no último versículo ele fala assim: bem-aventurado aqueles que são justos, se alegrem vocês que são justos. Nenhum de nós é justo por si só, mas graças a Deus, a nossa iniquidade, o nosso pecado é coberto. Por isso nós podemos nos alegrar na presença de Deus, porque diante dele, graças a Jesus, nós somos justos, amém? Fomos feitos, fomos justificados em Cristo. Então você tem motivo para se alegrar. Não interessa a política, não interessa o dólar, não interessa o que esteja acontecendo. Você sabe para onde você vai. E esse é um motivo mais do que suficiente para todos os dias nós acordarmos agradecendo a Deus, dormirmos agradecendo a Deus. Eu sei que hoje mesmo eu acordei um pouco abatido, um pouco desanimado, porque a gente escuta coisa demais, a gente fala coisa demais, mas o Senhor todos os dias vem: olha, eu perdoei seu pecado e eu reservei um lugar para você. Então o que acontece? Realmente você não precisa se preocupar. Descanse o seu coração na presença de Deus. Amém? Feche teus olhos para nós fazermos uma oração. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse dia, por mais um dia que o Senhor nos deu. Nesse dia nós podemos aproveitar de Ti, aprender da Sua presença. Eu sei que muitas vezes nós desperdiçamos o nosso dia reclamando, murmurando, reclamando do tempo, reclamando dos acontecimentos, Senhor. Mas perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Que nós sejamos os bem-aventurados que têm o seu pecado lavado, perdoado, Senhor, diante da Tua presença, para que possamos nos alegrar em Ti todos os dias. Nos lembra, Espírito Santo, o quanto nós somos bem-aventurados, o quanto nós temos o privilégio grandioso nós temos de Te servir todos os dias, sabendo, Senhor, qual será o nosso fim, qual será, Senhor Jesus, o lugar que o Senhor tem reservado para nós. Que esse seja o motivo da alegria do nosso coração. Como o salmista diz, Senhor, restaure em nós a alegria da Tua salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Porque, irmãos, todas as pessoas do mundo no geral podem se sentir abatidas pelos acontecimentos. Nós não. Porque você sabe para onde você vai. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu valor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não
Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, tudo glória a Deus. Eu levanto das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Somos teus, Senhor, e nos alegremos de servir, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem me desanimar. E com aquela mãe que não desisti, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, tudo glória a Deus. Eu levanto das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, tudo glória a Deus. Eu levanto das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, tudo glória a Deus. Eu levanto das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só de meditar, irmãos, na letra dessa canção, a gente deveria estar com o nosso coração em festa. Porque Ele mudou a nossa história e Ele fez o que ninguém podia imaginar. Então, com alegria, Senhor, eu levanto as minhas mãos, que é para te dizer que eu te pertenço, que eu sou sua. Meu coração se alegra diante da tua presença. Meu coração se alegra diante da bondade do Senhor. Um Deus que olhou para nós e nós não tínhamos nada para oferecer. Mas Ele olhou para nós. Ele olhou para você. O Deus soberano, Criador de todas as coisas, e te escolheu, e te chamou. E hoje você tem o benefício, o privilégio de conhecer Ele. O privilégio de dizer: ai, Senhor, eu levanto as minhas mãos, eu digo que eu não sou do mundo, eu pertenço a Ti. Deus soberano, Deus poderoso.
Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E Ele está aqui nesse lugar. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. e apesar da glória, E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Tu és tremendo. Deus grandioso, que perdoa os pecados, que lava, que nos purifica, Ele está aqui nessa noite também. Aleluia! Porque Ele é fiel à palavra dEle, Ele se importa conosco, irmãos. Porque que muitas vezes o nosso coração não consegue compreender essa realidade. O Senhor está nesse lugar. O Senhor veio aqui para falar contigo, Ele veio aqui para te encontrar. Ele está aqui, o Deus tremendo, poderoso. E por isso que nós te agradecemos, Deus. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor se importa também, porque o Senhor tem estado nesse lugar, está conosco nesse lugar também. E nós estamos com sede de ouvir a Sua voz. Então fala conosco nesse lugar, Senhor. O nosso coração anseia pela Sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui para juntos adorar o nome do Senhor, meditar na Sua palavra. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 46. Amém, Jesus. Obrigado. Amém? Diz assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse: quem recebe esta criança em meu nome,
está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Lucas capítulo 22, irmãos, vai ter algo parecido. Capítulo 21. Meu Deus, agora esqueci onde está. 22, 24, né? Acho que é. 22, 24, vai dizer assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade, por teu cuidado. Obrigado, Senhor, nós te adoramos. O Senhor é fiel, o Senhor é lindo, o Senhor é precioso. Sem ti nós não somos nada, Senhor, nós só temos ao Senhor, nós só temos a ti, e necessitamos de ti, necessitamos da tua misericórdia, da tua graça. Por isso nós te pedimos, Senhor, venha nos ensinar, venha nos abençoar com a tua palavra, venha abrir a nossa mente, o nosso coração, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, esses dois textos aqui, eu li os dois porque é interessante nós pensarmos que Jesus já tinha falado alguma coisa para os discípulos. Jesus já tinha corrigido os discípulos no capítulo 9, sobre essa questão da humildade, sobre querer ser maior, sobre querer ser grande. E o tempo passa e os discípulos ainda recorrem no mesmo erro. E é uma discussão. Aqui vai dizer que surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Uma discussão que já tinha acontecido. E é interessante a gente pensar, porque às vezes a gente fica abatido por causa das nossas reincidências, por causa das nossas voltas para trás, por causa dos nossos recuos, por causa de tempos que a gente dá uns passos para frente e daqui a pouco a gente dá uns passos para trás, e a gente fica pensando: Deus tem que falar com a gente de novo a mesma coisa, Deus tem que nos ensinar a mesma coisa. E quando eu olho para a vida dos discípulos de Jesus, eu vejo Jesus ensinando e falando para eles: o maior tem que ser como aquele que serve. Pegou uma criancinha e falou: aqui, está aqui essa criancinha, quem for como ela será maior no reino dos céus. Aí passa-se o tempo, Jesus está sempre ensinando, Jesus está sempre demonstrando humildade, e vem os discípulos de novo, estão discutindo sobre quem é o maior. Aí vem Jesus e fala: os reis das nações dominam sobre elas e exercem autoridade sobre elas, mas no meio de vocês não será assim. Irmãos, é interessante nós pensarmos que a ideia do Senhor, quando Deus fez o homem, Ele colocou o homem no jardim e colocou o homem para dominar sobre os animais.
era para dominar sobre os animais, era para cuidar da terra, era para zelar da terra. Mas depois que veio o pecado, o homem começou a querer dominar sobre outros homens. O homem começou a querer dominar sobre outros homens. E é interessante nós pensarmos que quando chega no capítulo 11 de Gênesis, o homem decide construir uma torre. E quando ele quer construir uma torre, ele fala assim: vamos fazer o nosso nome grande. Vamos fazer o nosso nome grande. E isso está na índole do ser humano desde a queda. O homem quer ser grande, o homem quer ser maior, o homem quer dominar sobre os outros homens. A ideia do homem, do ser humano, é que ele quer dominar sobre os outros homens. E é importante nós pensarmos que o pecado original foi o homem querer ser Deus. E é Deus quem domina, é Deus quem reina, é Deus quem tem autoridade. Então, quando a gente está pensando entre nós, quem é maior, quem faz, quem acontece, quem tem um nome grande, a gente está voltando para o jardim, a gente está voltando para o tempo em que nós tínhamos desejo de ser Deus. E essa apelação e esse desejo de ser Deus compromete o nosso relacionamento com Deus. Porque o diabo foi expulso do paraíso, do céu, do templo, da casa do Pai, da casa de Deus, porque ele queria ser maior. E esse querer ser maior é o pai de todos os pecados. O escritor de Provérbios vai dizer assim, que a soberba precede a queda. Você querer ser grande, você querer fazer o seu nome, você querer se dizer alguém importante, vai fazer com que logo você caia. E é interessante nós pensarmos que Jesus vem, quando os discípulos estão discutindo, ele pega uma criança, e ele coloca essa criança no meio, e diz assim: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E é importante nós pensarmos, irmãos, que criança, nesse tempo aqui, quando vinha querer chegar até Jesus, as pessoas enxotavam, expulsavam. Naquele tempo não tinha o estatuto da criança e do adolescente como tem hoje. Naquele tempo a criança não dominava sobre os pais, que as crianças têm 2, 3 anos e manda na gente, não é verdade? Uma criança de 3, 4 anos, ela manda na casa, ela manda o que vai assistir, o que vai pôr na televisão. É verdade ou não é, irmãos? Uma criança de 3, 4 anos, ela domina sobre os pais. Mas aqui quando Jesus está falando isso, não é nesse tempo que as crianças têm preeminência, que tem um nome importante. Não é nesse tempo que a criança tem autoridade. A criança, quando vinha chegar até Jesus, os discípulos tocavam, porque a insignificância de uma criança nesse tempo, para eles está atrapalhando, está aqui incomodando. Aí Jesus vem, pega um pequenino e fala assim: ó, quem recebe um desses pequeninos, a mim me recebe. Quando Jesus está falando isso, ele não está falando da criança em si, ele está falando dos menores, dos menos favorecidos, porque os discípulos estavam com um ar de grandeza, estavam pensando em importância, e Jesus está falando assim: ó, vocês têm que dar importância para aquele que é excluído, você tem que pensar naquele que não tem condições, você tem que pensar a receber, estar junto daquele que não parece. E é interessante nós pensarmos que a gente tem uma opinião e uma vida seletiva. A gente, como igreja, forma uma seletividade até mesmo quando a gente traz alguém na igreja. A gente fica meio seletivo, a gente traz alguém na igreja que é menos importante, digamos, financeiramente, a gente não dá tanta importância. Mas quando é alguém importante, a gente fica: meu Deus, fulano não veio mais na igreja. A gente tem esse quê? Não adianta nós falarmos que isso está impregnado em nós como igreja. E a gente precisa mudar isso. Jesus falou assim: ó, porque todo mundo é igual, irmãos. Uma coisa, nós como igreja precisamos entender: nós somos da mesma raça, uma raça única, a raça humana. Só existe uma raça. Seja pobre, seja rico, seja mais claro, seja mais escuro, seja vermelhinho, seja amarelinho. Todos nós somos a mesma raça. E essa, às vezes, seletividade nossa acaba prejudicando o ministério, acaba prejudicando a igreja. E quando eu olho para Jesus trazendo uma criança, ele fala assim: ó, tá vendo isso aqui, ó?
Se você recebeu um desses pequeninos, a mim vocês me recebem. Se vocês me recebem, vocês recebem aquele que me enviou. No meio de vocês não é assim. Os grandes não são aqueles que são servidos, é aquele que serve. Irmãos, quer ser grande? Seja alguém que trabalha. Quer ser grande? Seja um serviçal. E é interessante, irmãos, que quando a palavra fala que pequeno, é de fato um recém-nascido. E quando é recém-nascido, não tem atitude, precisa ser carregado, precisa ser cuidado. Então aí entra o serviço. O serviço nosso como igreja é carregar, é alimentar, é trocar fralda, é cuidar, é zelar, seja rico, seja pobre. Porque quem chega, não importa o grau financeiro, não importa o grau de escolaridade, não importa nada, chega pequeno, chega criança. E o que nós precisamos fazer? Servir, receber aquele que me enviou, a mim me recebe. Então nós, quando recebemos o pequenino, nós estamos recebendo a Jesus. Quando a gente recebe Jesus, nós estamos recebendo o Pai. Então você vê como engloba o trabalho da igreja, o ministério da igreja. Então a importância, quem tem preeminência e importância na igreja é Cristo, é o Senhor. Não é o pastor fulano, o irmão fulano, o missionário ciclano. Não é, irmãos. No mundo é que é assim. No mundo e no império da besta é que o homem domina e tira Deus de lado. Mas na igreja, quem tem preeminência, quem tem lugar de honra, é o nosso Deus. Isso tem que estar fixado no nosso coração. Deus tem que ocupar o lugar principal. E como Ele ocupa o lugar principal? Quando a gente recebe um pequenino, quando a gente serve um pequenino, quando a gente cuida de alguém, quando a gente abençoa alguém, quando a gente recebe, nós estamos recebendo a Cristo. Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos o Pai. E a gente tem que entender isso, e isso precisa estar no nosso coração. Serviço. O serviço é que faz você alguém grande diante de Deus. Quando você serve as pessoas, quando você cuida de pessoas. No versículo 49, vai dizer assim: disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Isso é interessante, irmãos, que entra uma questão que a gente às vezes tem, que é preconceito, que é outro grau de seletividade, que é a seletividade religiosa nossa. Ah, mas olha o tipo que eles estão fazendo, eu vivo isso e já vivi isso. Ah, meu Deus, se a gente fizer isso, a gente também junta um monte de gente. Se a gente fizer desse jeito, a gente também. Se a gente enganar o povo, mas às vezes não está enganando, às vezes está abençoando. E às vezes a gente, por causa desse espírito de João, que viu alguém expulsando demônio, irmãos, se eles estavam expulsando demônios, alguém estava sendo liberto. Deus falou muito comigo nessa palavra, porque às vezes a gente vai vendo o jeito das pessoas fazerem, a gente pensa que tinha que ser do nosso jeito. Não, se tinha que ser do nosso jeito, as pessoas estariam aqui, não estariam lá sendo abençoadas. Nós precisamos entender isso, e é difícil a gente aplicar isso na nossa vida, porque o nosso preconceito religioso é muito grande, a nossa seletividade com a nossa opinião, nós achamos que nós estamos certos. Em certo ponto estamos, mas em certo ponto o outro também está certo. Por quê? Porque se vidas estão sendo libertas, o nome do Senhor é glorificado. Se vidas estão sendo transformadas, o nome do Senhor está sendo glorificado. Se pessoas estão sendo curadas, o nome do Senhor está sendo glorificado. Ah, vamos ter uma diferença de pensamento teológico? Vai existir. Só que tem outra coisa que a gente também não pode interpretar errado aqui, que quando Jesus fala assim, ó, não impeçam, disse Jesus, porque quem não é contra nós é a favor. Só que também Jesus não está trazendo um ecumenismo, irmãos. Jesus está falando assim, nós temos que concordar com as doutrinas. Aqui alguém está libertando pessoas, está expulsando demônios, isso é fato, então isso é verdade. Mas nós também não podemos ir para o outro extremo de conviver e nos associarmos com pessoas que pregam heresias, que vai contrário à doutrina da palavra. Daí tem outro detalhe também, é isso que nós precisamos ter equilíbrio, foi o que eu falei aqui domingo. A igreja precisa de equilíbrio mais do que nunca, para entender, para interpretar, para abençoar, para cuidar, para não se envolver em confusão,
desnecessária, brigar só as lutas necessárias, mas a igreja também precisa ter discernimento espiritual. Porque se João tivesse discernimento espiritual, ele sabia que aquelas pessoas estavam sendo libertas e que o nome do Senhor era glorificado. Você já parou para pensar que Josué tinha um pensamento parecido com o nosso? Quando Moisés derrama do Espírito Santo, ou Deus manda Moisés derramar do seu Espírito, transferir a unção sobre os 70, e quando ele transfere a unção, tem 2 homens, Eldade e Medade, se eu não me engano o nome deles, por lá de fora da tenda, profetizando, e vem Josué e vem esses 2 homens profetizando. E ele vai lá dar para Moisés e fala: ô Moisés, é o seguinte, tem 2 homens lá fora que não faz parte desses aqui e que estão lá fora profetizando. Aí o Moisés falou assim: quem dera chegasse o tempo em que todos o povo de Deus profetizasse. Quem dera chegasse o tempo em que todos profetizassem. Quem dera o tempo, se João soubesse, lembrasse dessa palavra, que Josué foi fofoqueiro para contar para Moisés, para quem quisesse impedir esses homens de profetizar. Se João tivesse lembrado dessa palavra, ele tinha falado: glória a Deus, tomara que todo mundo tivesse esse dom de sair libertando pessoas. Quem dera que todo mundo conseguisse tocar alguém e esse alguém ser liberto. Mas ele vai lá e fala: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Tem mais um agravante: não expulsava no nome dele, expulsava no nome de Jesus. É diferente daqueles homens, os filhos de Cefa, de Atos capítulo 19, se eu não estou enganado, que vai lá e fala assim para o endemoniado: nós te conjuramos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou assim: eu sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E moeu eles no cacete, surrou, saiu tudo quebrado. Por quê? Porque não tinha autoridade, não tinha poder, não conhecia Jesus. Mas se tem alguém que não faz parte dos discípulos, está expulsando o demônio e o demônio está indo embora, ele recebeu a autoridade de alguém, irmão. Ele tinha comunhão com alguém. E é interessante nós pensarmos que ele tinha comunhão com Deus, porque ele expulsou no nome de Jesus, e a pessoa foi liberta, porque Jesus falou assim: se não é contra, é a favor. E se está resolvendo o problema, é a favor. É o mesmo pensamento, irmãos, que nós teríamos se nós fôssemos Abraão. Abraão recebe uma revelação de Deus: olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou cuidar de você. E olha para as estrelas do céu, conta, não consegue? Então vai ser a sua descendência. Olha para a areia do mar, conta, não consegue? Então vai ser o tamanho da tua descendência. Aí Abraão está passando por um problema, tem uma guerra. Aí vem essa guerra e ele vence com os 318 soldados. Aí ele vai e encontra-se com um homem chamado Melquisedeque. O Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Mas se Deus falou com Abraão, quem que é Melquisedeque na fila da paçoca? Se Deus falou que vai fazer Abraão uma grande nação, da onde que surge um homem chamado Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo? E a humildade de Abraão de lá entregar o dízimo para ele. Podia falar: não, eu que recebi revelação de Deus, essa guerra nós só venceu porque eu trouxe os 318 homens aqui, pastores valentes, e nós vencemos. Não, peraí, tem alguém aqui que precisa ser honrado, tem alguém aqui que está acima de mim, então eu vou entregar o dízimo para ele, vou agradecer a Deus por causa que alguma coisa tem. Então, irmãos, é isso que nós precisamos entender: a humildade. Nós precisamos honrar aqueles que precisam ser honrados, e nós precisamos entender: se Deus está usando, Deus está abençoando, Deus está libertando, tudo para a glória dele. Amém. Se as pessoas fazem por ganâncias ou por qualquer outro motivo, não importa que o evangelho está sendo pregado. O grande problema é não compactuar com o erro. Nós precisamos também ter uma seletividade da doutrina da palavra.
E se a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas se a gente puder não atrapalhar, também não atrapalha. Deixa Deus falar. É como se a gente encontrasse alguém que está indo em uma outra denominação e que não é a nossa. E a gente fala, mas você está indo naquela igreja lá, aquela igreja lá, ixi, você vai ver daqui uns dias. Além de você não ajudar, você está atrapalhando. Você não vai conseguir atrair essa pessoa para vir congregar com você, e você vai tirar dos caminhos do Senhor. Porque vai falar assim, a igreja olha como é que é a igreja dos crentes, dos evangélicos. Vive em guerra. Então, se tem alguém libertando pessoas, glória a Deus que as pessoas estão sendo libertas e o nome do Senhor é glorificado. Amém, Jesus. Amém? Versículo 51 vai dizer assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Tem uma versão que diz assim: ele demonstrou no seu semblante que estava indo para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Irmãos, você vê como é vida de discípulo. Vida de discípulo é vida de aprendizagem. Ser discípulo de Jesus é aprender todo dia. Ser discípulo de Jesus é buscar entendimento todo dia. Ser discípulo de Jesus às vezes é tropeçar, mas saber voltar e ouvir a voz de Jesus e começar a tirar as pedras do caminho. O problema nosso é que muitas vezes a gente tropeça na pedra, e daí a gente chuta ela um pouquinho mais para frente e a gente tropeça nela de novo. Em vez da gente tropecei, me abaixei, cuidei do meu pé, tirei a pedra do caminho e vou para frente. Mas a gente chuta ela um pouquinho mais para frente, a gente tropeça nela um pouquinho mais para frente. E a gente vai vivendo de tropeção em tropeção. Mas o discípulo de Jesus vai tropeçando e vai aprendendo. Você vê que nesse texto aqui, Jesus exorta eles por causa das crianças, por causa da humildade que demonstra através da vida da criança. Jesus fala para João que aquele que não é contra nós é a favor de nós. E agora vem eles e fala assim: ó Senhor, o samaritano não quer que o Senhor entre e passe por aqui, então vamos fazer o seguinte: o Senhor quer que nós oremos e pedir para descer fogo do céu? Aí Jesus vem e fala de novo: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. É isso, irmãos, que é de difícil entendimento até para nós que somos cristãos. Você já parou para pensar quanto afronta a igreja de Jesus recebeu nesses os últimos 5 anos, só na nossa nação? Você já parou para pensar quanto de chacota a igreja recebeu nessas últimas 2 semanas? Quanta zombaria da tua oração, do teu jejum, do teu esforço, do teu voto, do teu pedido? Você já parou para pensar? E você fica assim naquela agonia, e daí você fica pensando: meu Deus, Jesus podia fazer alguma coisa. Essas pessoas estão manchando o nome de Jesus, essas pessoas estão blasfemando contra o Senhor, essas pessoas estão falando contra o seu nome, o Senhor está afrontando a sua igreja. Aí vem Jesus e fala o que falou para João: eu não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para salvá-los. Ah, tem gente que não tem salvação? Ah, isso é fato. Mas até então nós não precisamos ou não podemos orar para que Jesus venha destruí-los. O julgamento, o juízo vai ser naquele último dia. E se nós vivermos com o sentimento, com o espírito de que João e Tiago estavam nesse momento, nós não vamos chegar bem no último dia. Nós vamos ser julgados
junto com aqueles que a gente quer que Jesus julgue hoje, junto com aqueles que a gente deseja a morte hoje, junto com aqueles que a gente fala assim, afrontou a igreja do Senhor, não merece viver. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos sentimentos, porque Jesus veio para salvar a vida dos homens, não para destruí-las. Porque os homens, irmãos, a vida dos homens, eles se destrói por si só. Você já parou para pensar que de Deus não se zomba? A palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então não cabe a mim, não cabe a você, não cabe à igreja exigir de Deus uma justiça, mas Deus sabe que o que o cara planta, ele vai colher pelo caminho. Se não colhe no caminho, vai colher no dia do juízo. Então cabe ao Senhor nosso Deus julgar. Então Jesus falou assim, ó, é o seguinte, vocês não sabem que espírito que vocês são? Eu não vim para destruir a vida dos homens, eu vim para salvar. Então assim, os homens se destroem por si só, mas eu tento salvar, eu tento redimir, eu tento trazer redenção, eu vim para trazer redenção. Os homens se destroem por conta. Aí, a evitar confusão, não me aceitam aqui, o que Jesus faz? Vamos por outro povoado. Eu quero ir para Jerusalém, irmãos. Você está indo para Jerusalém celestial, amém? Amém. Então a gente está indo. A gente tem atrapalho no caminho, desvia do atrapalho, continua seguindo. O caminho é estreito e a gente vai seguindo o caminho estreito. A gente vai sendo atrapalhado, a gente vai sendo até mesmo tantas coisas, e depois nós vamos ver aqui, e ser discípulo de Jesus tem algumas dificuldades, e por isso que muitos voltam para trás. Quando Jesus começa a falar do preço do discipulado, algumas pessoas desistem, porque não é fácil ser discípulo. O ser discípulo não é corrigido o tempo todo, nós estamos vendo aqui só nesse trecho. É corrigido o tempo todo, erra o tempo todo, não sabe bem certo o que fazer, não sabe como viver, mas por isso que precisa do mestre ensinando. Por isso que a gente precisa de Jesus nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo. Eu estou indo por aqui. Não, Jesus, vem por aqui. Jesus nos cerca, Jesus cuida. E a gente vive apanhando, irmãos. E como é bom a gente apanhar, que quando a gente apanha, a gente alinha. Não é verdade? Você já deve ter ouvido histórias de filhos presos, que quando o pai ou a mãe ia visitar, tinha reações agressivas contra eles. Por quê? Porque falava assim, se você tivesse me batido quando eu roubei a primeira vez, eu não estaria aqui hoje. Eu ouvi uma história de um filho que mordeu o rosto da mãe com ira, por causa que a mãe levava ele assim. Ai, meu filhinho, tadinho, né? Tem esse problema de pegar o que é dos outros, né? Mas aí eu amo ele. Não é assim, irmãos? Ai, tadinho do meu filho. Parecia um lápis lá em casa, não era dele, né? Às vezes ele achou no chão, né? Parecia um estojo novo, disse que ganhou de um amiguinho. Aí vai indo, o tempo vai passando, aí rouba uma bicicleta, daí rouba um carro. Daí vai roubando, até que cai na cadeia. Quando cai na cadeia, não apanhou, vai apanhar lá, vai sofrer lá. Ai, meu filho, vou lá cobrir dele, vou cuidar dele, vou zelar dele. Na cadeia não tem quem faça isso. Então, irmãos, é assim a nossa vida como discípulo de Jesus. Se Jesus não nos amasse, ele não nos corrigia. Se Jesus não amasse João e Tiago, ele falava, então bora aí, quem sabe desce fogo do céu. Mas Jesus não só amava os dois, como amava aquele povo. Aleluia. Aqueles samaritanos que eles queriam que queimasse. Então ser discípulo não é fácil, a gente vai apanhando, a gente vai lutando, a gente vai sofrendo, a gente vai tropeçando, a gente chuta a pedra, a gente trupica nela de novo. Mas a gente precisa ir aprendendo, mudando, sendo transformado. A gente dá uns passos para frente, volta outros para trás, mas nós somos discípulos. Nós somos guiados por Jesus, corrigidos por Jesus. E só quem é corrigido sente o amor de Jesus. Quem, irmãos, não recebe, não suporta a correção de Jesus,
nunca dá um discípulo, não permanece discípulo. O discipulado é ensinamento, é aprendizagem. Jesus ensina e a gente precisa aprender. Jesus fala e a gente precisa aprender. A gente erra de novo e Jesus fala de novo. E nós vamos aprendendo, nós vamos voltando aos pés dele. Se Tiago e João falassem assim, como é que Jesus fala com a gente, que espírito nós somos? Eu não vou seguir Jesus não. Agora há pouco trouxe uma criança lá no meio para falar que nós temos que receber todo mundo como recebe essa criança. Agora vem falar isso aí, a gente está cuidando dele, porque eles não querem receber, porque ele vai para Jerusalém, e agora nós queremos justiça. E Jesus vem e fala, não, vocês não sabem que espírito vocês são? Jesus é muito duro, Jesus é muito bravo, é impossível alguém ser salvo. É impossível ser salvo se a gente não aprende. Mas se a gente vai aprendendo com Jesus, vai obedecendo a Jesus, vai sofrendo e vai apanhando de Jesus e vai alinhando, a gente vai sentindo o amor de Jesus por nós, porque só ama, ou só corrige quem ama. Verdade. Esse amor que não corrige, não exorta, não ensina, não é amor, é bajulação, é mimo, e mimo gera pessoas fracas. O mimo gera pessoas fracas. A gente precisa ser ensinado. Desde uma empresa que ela não é muito rígida, que ela funcionário tal, vem quando quer. Se não aplicar justiça ali, se não aplicar correção, nunca vai ter funcionário que presta. Se não mandar sinal de advertência, faltou sem justificativa, os funcionários, cada dia vai ser mais muito serviço. Então tudo é questão, você ama aquela pessoa, então corrija, ensina. Que está se levantando na juventude, irmãos, que não aguenta levantar os pés. Não aguenta levantar os pés. Tem gente que se machuca, eu nunca vi gente se machucar na câmera lenta, mas tem gente que consegue se machucar na câmera lenta. Anda tão ligeiro e ele não consegue se machucar, pastor Dias. Aí você fica pensando, como é que pode? É uma geração, se você for lá na casa da família, um jovem de 16, 17 anos, de 18 anos, de 20 anos, a mãe leva assim, leva comida no prato, só falta lavar o pé, tirar o botinho na hora que chega. Daí vira isso. Se não tem correção, se não tem ensinamento, se não tem instrução, não chega a lugar nenhum. O dia que alguém instruir, ou o dia que alguém corrigir, vai retroceder. Os discípulos de Jesus já estavam calejados, como está chegando aqui já, ele já está há algum tempo apanhando. Então Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir a vida de ninguém, eu vim para salvar. Beleza, Jesus, vamos para o outro lado então, se o Senhor quer, nós vamos. Se é nós falar assim, Jesus, para com isso, aí também não, né? Nós estamos querendo te ajudar, o Senhor vem com essas conversas. Não basta não que receber a correção, nós estamos chegando ao ponto de ser uma geração de boca dura. Quando alguém corrige, fala, vai se lascar, não quero te ouvir. Não é assim? É a realidade, irmão. Então o discípulo tem que saber ouvir Jesus, e quando ouvir a correção, baixa a cabeça, vamos fazer o que é certo. Nome de Jesus. Porque, irmãos, depende de pessoa, ia falar assim, então vamos orar para Deus queima você também, Jesus, porque você está falando assim com nós. Não é verdade? Nós precisamos aprender sempre. Vida de discípulo é uma vida de aprendizado constante. Correção. E correção, irmãos, é acompanhada do amor de Deus. Porque o Pai açoita e corrige a todos os filhos que amam. Todos aqueles que Ele ama e tem por filho. Se não é filho, Ele não corrige. Se é bastardo, Ele não corrige. Mas se é filho, recebe a correção. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Podia ter apanhado mais, que eu acho que eu fui um dos que menos apanhei. Por isso que eu fui um dos mais levados. Mas ele batia, ele corrigia, ele ensinou. E por isso que hoje ele tem todos os filhos na casa de Deus. Aleluia. Trazia para a igreja, dormindo, orava na primeira oração de joelho, a gente ajoelhava,
Cansei de acordar no final do culto, eu tinha cantado, pregado e eu ainda estava orando. Eu sempre fui um homem de oração. Eu sempre fui um orador babão. Orava de babar, irmãos. Sonhava. Acabava o culto, o Manuel ia fechar a igreja e ia lá dar uns tapas e falava: guarda, rapaz, já acabou o culto faz tempo. Mas estava lá na igreja, irmãos. Quando inventavam de não ir ou de se atrasar, a gente apanhava, era corrigido. Quando a gente vendia picolé para pegar o dinheiro e jogar videogame, a gente apanhava, era corrigido. Não fazia de novo, irmãos. Quando a gente entende, quando a gente recebe a correção e sabe que a correção é por amor e é por melhor da nossa vida, a gente alinha. Coisa triste, irmãos, é você ter que escutar a mesma coisa várias vezes. Você ser corrigido na mesma coisa. A gente recebe uma correção de alguém chama a nossa atenção. É tão ruim quando é ruim para a pessoa que te chama a atenção e para você que é chamado a atenção de novo, no mesmo erro. Ainda bem que Jesus é mestre. E mestre tem paciência. Ele corrige. Ele ensina com amor. Glória a Deus. Vamos aprender com Jesus, porque com Jesus a gente aprende debaixo do amor. Com Jesus a gente aprende. Com Jesus, aleluia, a gente aprende debaixo da misericórdia do Deus vivo e poderoso. Ah, como é maravilhoso aprender com Jesus. Por isso que Ele, quando nos atrai a Ele, Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender dele, porque Ele é manso, Ele é humilde. Coloque-se de pé. obrigado, meu Deus. Tu és Ser discípulo, maravilhoso. irmãos, às vezes a gente tem que escutar. Não, a gente tem que escutar sempre. Ser discípulo, a gente precisa estar sempre ouvindo. Porque quando a gente para de ouvir, a gente para de ser transformado. Se a gente para de ser transformado, a gente retrocede. E se a gente retrocede, a gente vai perdendo o foco. E se nós perdemos o foco, não alcançamos o alvo. E se nós não alcançarmos o alvo, nós não somos diferentes dos samaritanos que não deixaram Jesus entrar. Quando Jesus vem e diz assim, eu vim para salvar a vida, não para destruí-los. Eu dou essa opção para os homens, para ele viver, para eles me aceitar ou não me aceitar, para eles deixar eu entrar em sua terra, no seu coração, ou não deixar eu entrar. Eu vim para salvar, mas vocês não aceitam salvação, vamos para o outro povoado. Quem sabe lá no outro alguém me recebe. E que nós possamos ser esse povoado que recebe Jesus. Glória a Deus. Porque pelo fogo, todos aqueles que não recebem a Jesus vão passar. Não precisa nós antecipar essa oração, lança fogo do céu. Não, se não recebe a Jesus, Jesus mesmo disse um pouquinho atrás: aquele que não é a favor de nós é contra nós, aquele que é a favor de nós não impeça. E aquele que é contra nós também não impeça. Continua, deixa ele, continua essa caminhada. Não dá para perder tempo no caminho, irmãos. Vamos continuar caminhando, vamos continuar aprendendo com Jesus. Tropeça, chuta essa pedra para o lado, continue andando, levanta a sua cabeça, adore ao Senhor Jesus, ame ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos corrigido no caminho. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Como esse tempo é difícil, mas como Jesus tem trabalhado no meu coração e quer trabalhar no seu coração nesse tempo de dificuldade. Quanta coisa passa pela nossa mente, pelo nosso coração, mas quando a gente se volta para a palavra de Jesus, vem Jesus e nos corrige e fala: que espírito você é? Eu vim para salvar, eu não vim para destruir, eu vim para abençoar, eu vim para libertar. Se alguém está sendo liberto, deixa lá, liberte aqui onde você está, faça a sua parte, ame ao Senhor e ame as pessoas, cuide dos pequeninos.
Seja grande abençoando, seja grande tocando, seja grande fazendo aquilo que Jesus fez, que foi servir. Glória a Deus. É tão bom estar à mesa, mas a alegria do serviço, irmãos, precisa estar no nosso coração, porque Jesus prometeu lá no capítulo 22, vocês vão sentar à minha mesa, a mesa do reino, e vocês vão dominar, vocês vão reinar sobre 12 cidades. Os discípulos viveram essa dificuldade, demoraram para aprender, mas eles têm um alvo preparado para aquele grande dia. E nós, como igreja, também temos o nosso galardão, nós também temos a nossa promessa, nós também temos a nossa recompensa. Então vamos manter o foco em Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, por este momento. Obrigado por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade. Obrigado por tudo que o Senhor é em nós. Obrigado pela correção, pelo ensinamento. Obrigado, Senhor, por teu amor. Continue, Senhor, abençoando a tua igreja. Continue abrindo a nossa mente. Continue abençoando nossos corações. Pai, em nome de Jesus, dê-nos um final de semana abençoado. Abençoe o nosso congresso, que o teu amor venha pairar sobre esse lugar, a sua presença, a tua glória venha reinar em nosso meio. Senhor, abençoe o culto de sábado à noite. Pai, abençoe, Senhor, essa sexta-feira. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que não puderem estar aqui. Senhor, muito obrigado pela chuva. Obrigado, Senhor, meu Deus, por teu amor. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado. Senhor, abençoe, Senhor, a tua igreja. Derrame as tuas bênçãos sobre cada um dos teus filhos. Abençoe aquele que está enfermo e precisa de um milagre. Abençoe, Senhor, meu Deus, a vida do Guilherme, a vida do irmão Adilson, da irmã Michele, da Inê. Senhor, derrame as tuas bênçãos sobre eles. Completa o milagre na vida daquele jovem, Senhor, e que o teu nome venha a ser honrado, o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a nossa nação. Cuide de nós, cuide da nossa nação. Abençoe as pessoas que estão passando frio, Senhor, passando fome, parado em alguns lugares, Senhor, manifestando o seu desejo, o seu querer para a nossa nação. Abençoe a vida deles, cuida, Senhor, recompense a cada um, dá graça, Senhor, e dá força a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos, agradecido por tudo que tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Irmãos, orem pelo Ezequiel, que eu pedi oração no grupo lá, continue orando por ele, para que Deus possa ter misericórdia.